Seja bem-vindo ao devocional diário do Teologia 24 Horas. Cristo ressuscitou. Sabe, essa não é só uma frase. Essa é a notícia que mudou a história para sempre. É a declaração que continua ecoando através dos séculos e que fundamenta toda a nossa fé. Ele está vivo. E hoje, neste domingo 5 de abril de 2026, a gente celebra algo que é muito mais do que um fato do passado. A gente celebra a vitória definitiva do Senhor sobre a morte, o pecado, o mal. Quando aquela pedra foi removida, o céu declarou em alto e bom som que o túmulo não tinha poder para segurar o autor da vida. E a primeira grande verdade que a ressurreição nos traz é esta, uma mensagem direta para você, talvez para um coração que hoje se sente cansado ou ferido. A última palavra sobre a sua história não pertence ao luto, ela pertence à vida. É importante a gente entender esse equilíbrio, porque sim, a dor foi real, a cruz foi terrivelmente real, o sepultamento parecia o fim da linha. Mas, e esse mais é poderoso, a ressurreição é igualmente, poderosamente, inegavelmente real. E é exatamente por causa dessa realidade que hoje existe esperança para recomeçar e fé para prosseguir. E essa promessa vem direto da boca do próprio Cristo. Preste atenção num detalhe. Ele não disse, eu vou dar a ressurreição. Ele disse, eu sou a ressurreição. Isso muda tudo, não é mesmo? A vida não é só algo que ele oferece, é a essência de quem ele é. Então, o ponto central aqui é que a ressurreição não é só o final feliz da história. Não mesmo. É muito, muito mais que isso. Ela é a base, o alicerce, o próprio fundamento de toda a nossa esperança. E tem algo muito legal quando a gente olha a palavra no grego original. A palavra é anástasis. E o significado dela é incrível. Não é só voltar a viver, é levantar-se novamente, erguer-se após a queda. Pensa no poder disso. Em Cristo, essa verdade se torna a base para cada novo começo na nossa vida. Vamos visualizar a cena. O confronto era total. A situação, humanamente falando, era impossível. Tinha uma pedra gigante, um selo do Império Romano, guardas armados, tudo gritava fim de jogo. Mas a ação de Deus, ela simplesmente rasgou toda a lógica da derrota. E o resultado? Bem, justamente onde o inferno achou que tinha colocado um ponto final, o céu inaugurou um novo e glorioso começo. Certo. E o que isso significa para você, hoje? Essa é a parte prática. A ressurreição vem para confrontar de frente o desespero. Porque se Cristo está vivo, isso tem que ter um impacto direto na sua vida. Agora. A primeira implicação é essa. A culpa não precisa mais governar você. Porque ele vive, a dívida foi paga. A culpa não tem mais a palavra final. Ponto. A segunda, o medo não precisa mais definir você. Pense bem, o maior de todos os medos, o da morte, foi vencido. Então nenhum outro medo tem autoridade para dizer quem você é. E a terceira, o passado não precisa mais ser a sua prisão. A ressurreição é a prova viva de que o passado não tem poder de te prender. Em Cristo, sempre existe uma nova história a ser escrita. Ele vive e por isso a sua alma pode viver de verdade. Entender tudo isso é maravilhoso. Mas essa verdade nos convida a vivê-la, a colocá-la em prática. E isso nos leva a um desafio de fé, um desafio bem pessoal. Então, eu quero te convidar para uma reflexão bem honesta agora. Se Cristo venceu a morte, que é a derrota definitiva, o que é que ainda governa o seu coração como se fosse algo definitivo? Que área da sua vida, que pensamento, que sentimento você trata como um túmulo selado, sem esperança? A ressurreição vem hoje e confronta exatamente essa mentalidade. E para não ficar só na reflexão, aqui está um desafio bem prático. Primeiro, em oração. Simplesmente agradeça por essa vitória. E segundo, seja específico. Declare em voz alta 3 áreas da sua vida que hoje precisam receber a esperança do Cristo vivo, o poder de anastasis, de se levantar de novo. Agora, vamos fazer uma declaração de fé juntos. Internalize cada palavra. É uma forma de tomar posse dessa verdade para o seu dia. Declare comigo. Neste dia, eu andarei na esperança da ressurreição. Vencerei o medo com fé, rejeitarei a voz da derrota e viverei sob a verdade de que Cristo está vivo e reina para sempre. E para finalizar, vamos selar tudo isso que falamos no nosso coração com um momento de oração e com uma bênção final. Senhor meu Deus, eu te louvo porque teu Filho Jesus venceu a morte e abriu para mim o caminho da vida eterna. Faz a verdade da ressurreição descer do meu entendimento para o meu coração, para que eu viva este dia com esperança, firmeza e paz. Fortalece a minha fé,
renova minha esperança, enche-me com a vida do Cristo ressurreto. Amém. Que palavra poderosa, não é? E agora, eu queria te convidar a participar com a gente. Comente como este devocional falou com você. A esperança da ressurreição foi renovada aí hoje? E se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br e aproveite a versão completa deste devocional em texto, áudio, vídeo, slides e infográficos. E agora, receba esta bênção sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.